Shalom Adonai, paz e prosperidade para todos, para mais uma gravação. Hoje é a carta de Paulo a Tito. Tito, filho na fé do apóstolo Paulo, que se tornou missionário e pastor também da palavra de Deus. Quem vos fala? Pastor Natanael Joaquim de Souza. Deus abençoe a você e a sua família. A epístola de Paulo a Tito. Provavelmente essa epístola foi escrita entre a primeira e a segunda carta que Paulo mandou aos Timóteo, nos anos 63 a 65 depois de Cristo. Foi escrita depois da primeira vez que Paulo foi preso em Roma. Então, Paulo foi preso, depois ele foi solto, e nós não sabemos em que lugar ele estava quando escreveu esta carta a Tito, filho na fé do apóstolo São Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Tito 1:1. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 1:4. Então o apóstolo Paulo dá a saudação já a Tito, verdadeiro filho, filho na fé. O apóstolo Paulo teve muitos filhos na fé, mas teve uns que destacou mais, que foi pastores e missionário, como aqui nós observamos Tito, que foi também missionário e pastor também da palavra de Deus. Tito deve ter sido convertido nos primeiros dias do ministério de Paulo, pois acompanhou o apóstolo Paulo e a Bernabé a Jerusalém no final da primeira viagem missionária de Paulo. 14 anos depois subiu novamente a Jerusalém, e desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo, Gálatas 2:1. Então, Tito, um novo convertido, que também viajou juntamente com Paulo nas viagens missionárias, ganhando experiência, vendo os milagres e as maravilhas através do apóstolo Paulo. Então Paulo ganhava as almas e levava com ele para ensiná-lo mais o caminho de Deus, né? Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego, Gálatas 2:3. Então, o apóstolo Paulo não houve necessidade de fazer a circuncisão de Tito. O apóstolo Paulo circuncidou Timóteo por necessidade, por perseguição dos judeus, mas Tito não houve necessidade de fazer a circuncisão. Então, nem a circuncisão, nem a incircuncisão não vale nada para Deus. O que vale para Deus no Novo Testamento é a morte e a ressurreição de Cristo. A nossa salvação, ela está baseada no Calvário, no sangue de Cristo. Então, a circuncisão e a incircuncisão não é aí que está o ponto da salvação. O ponto nosso chave da salvação é Cristo. Creta, uma grande ilha do Mediterrâneo, ali Paulo deixou Tito como missionário. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boas ordens as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Tito 1:5. Então Deus, apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, passando na ilha de Creta, então deixou ali missionário Tito e pastor para conduzir a igreja naquela ilha. Muitas almas tinham se convertido e havia necessidade de fazer ali, estabelecer pastores e presbíteros nas igrejas. Então Tito ficou para fazer essa obra de Deus ali.
Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes. Tito 1:6. Então aqui o apóstolo Paulo dá uma regra para Tito, as pessoas que devem ser escolhidas para o santo ministério de pastores, evangelistas, presbíteros. Então eles tinham essas regras. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, e que tenha filhos fiéis, e que possam que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes. Então, essas são as pessoas que devem ser escolhidas para o santo ministério da igreja. Na carta de Tito, o texto relaciona as qualificações dos presbíteros. Então nós vemos que o apóstolo Paulo deixou ali para Tito escolher os presbíteros e deixou as qualificações. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não havido por lucros desonestos. Então, tudo isso são pontos importantes na vida da escolha de um ministro. Tito 1:7. É preciso, porém, que eles sejam hospitaleiros, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. Tito 1:8. Então, são qualificações para se escolher um obreiro na casa de Deus. Pessoas consagrado, hospitaleiro, amigo do bem, justo, sensato e que tenha o domínio próprio. Então essas são a qualidade para se escolher um obreiro na casa do Senhor. É o conselho de Paulo ao seu filho na fé: se cuide dos enganadores da circuncisão. Então naquele tempo a igreja enfrentou muitos problemas com os judeus que queriam fazer a circuncisão. Então Paulo deixou a instrução para Tito: se cuide com os enganadores da circuncisão e apegue-se firmemente na mensagem fiel, da maneira que, como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Tito 1:9. Então, o apóstolo Paulo deixa claro que precisa ser refutado, não aceitar a falsa doutrina e se opor a ela. Tu combate, se opor à falsa doutrina e manter fiel na doutrina verdadeira da palavra de Deus. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os grupos da circuncisão. Tito 1:10. Então, esse grupo da circuncisão deu muito problema para Paulo nas igrejas, que queria que todos se circuncidassem. Mas o apóstolo Paulo deixou bem claro que a salvação é por meio da cruz de Cristo, o sangue que foi derramado no Calvário. Ali vem a salvação para todos nós. Aquele que crê no Senhor Jesus e for batizado, então será salvo. A nossa base da salvação está escondida em Cristo. Paulo enviou a carta junto com Zenas e Apolo, a fim de dar orientação a Tito para enfrentar a oposição a respeito da fé e da conduta, a advertência a respeito dos falsos mestres. Então, o apóstolo Paulo mandou essa carta a Tito e mandou também esses dois irmãos, Zenas e Apolo, para ensinar melhor ali o Tito na posição e também orientando ele nesses problemas que eles tinham enfrentado ali dos falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores. Então, Deus, o apóstolo Paulo mandou esses dois homens de Deus, Apolo, que era um homem eloquente, grande pregador, e Zenas também, ministro do Senhor. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista,
e o Apolo, de modo que nada lhe falte. Tito 3:13. Então o apóstolo Paulo providenciou tudo para eles fazerem uma boa viagem, levando ali, ajudar o obreiro de Deus que estava lá naquela ilha trabalhando em Malta, né? Tito fazendo uma grande obra. Então o apóstolo Paulo mandou os companheiros para ajudar ele no santo ministério. E na conclusão, quanto aos nossos que aprendam e dedicam-se à prática das boas obras. Então o apóstolo Paulo deixa essa mensagem para a igreja, que os nossos aprendam e dediquem-se à prática das boas obras. Então a prática deve ser algo em nossas vidas, boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não seja improdutivo. Tito 3:14 e 15. Então são mensagens do apóstolo Paulo a Tito, era que todos pratiquem as boas obras na obra de Deus. Todos os que estão comigo lhe enviam saudações. Então o apóstolo Paulo mandou a saudação de todos os irmãos que estavam com ele. Não tinha como apanhar o nome de todos na carta, mas todos que estão comigo lhe enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Então o apóstolo Paulo deixa aqui a saudação, né, ao servo do Senhor Jesus. A graça seja com todos vocês aí nesse lugar. Deus esteja convosco. Então nós observamos aqui a conclusão da palavra de Deus, a mensagem de Paulo a Tito, deixando para ele a instrução como preparar um obreiro na casa de Deus. Né? Tem que ser pessoas que sejam fiel nessa causa. A obra de Deus é uma causa especial. A maior causa que existe na terra é a causa de Deus. E para isso todos que forem trabalhar nela devam trabalhar fielmente, porque a igreja é coluna e firmeza da verdade. Shalom? A paz do Senhor.